Graça e paz, irmãos. Estamos no canal da Palavra Revelada. Irmão, não deixe de dar um like nesse vídeo aí, tá? Compartilhe, né, com outros irmãos. Fazendo assim, o nosso canal vai se tornando conhecido, né? Outras pessoas são edificadas, são abençoadas através do like que você dá. Se inscreve também no nosso canal, tá? É um canal de Deus, eu sou um homem de Deus. Estou aqui ministrando uma palavra de Deus para a tua vida. Eu acredito que você será grandemente abençoado por esta palavra, tá? Eu vou ler aqui rapidamente um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, que é a palavra que Deus nos revelou para essa noite. 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É interessante que nós não escolhemos a Deus, né? Você outrora estava no mundo de pecado, né? De bebedices, enfim, de orgias, de dissoluções, fazendo tudo que desagrada ao Senhor, vivendo no caminho da desobediência, quem sabe no tráfico de drogas, quem sabe roubando, né? Fazendo coisas ilícitas, trapaceando pessoas, fazendo mal para o teu próximo. E você vivia uma vida sem limites, sem regras. Se eu ou você fôssemos olhar pelas nossas atitudes, e as tuas e as minhas, provavelmente eu não teria coragem de te escolher e você não teria coragem de me escolher, né? Porque nós olharíamos para o pecado, para a falha do nosso próximo. Mas Deus não vê com os olhos da carne, né? Deus não vê com os olhos humanos. Deus escolhe aqueles que a maioria reprovaria. A maioria não escolheria. Então ele diz aqui na palavra: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então foi Ele que nos escolheu para nós irmos e darmos frutos, para nós fazermos a obra do Senhor. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Então eu quero dizer para você, independente das tuas crises, dos teus complexos, das tuas falhas, Deus te escolheu para que você faça a obra dele, a vontade dele. Eu quero lembrar aqui de um homem, eu vou ler aqui rapidamente o livro de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 9, no verso de número 15, tá? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Interessante, né? Nós vemos aqui a vida do apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos, é o momento que Deus tem encontro com ele ali em Damasco, né? Ele pede carta dos sumos sacerdotes para fechar, né, as sinagogas, as igrejas, e ali para prender os cristãos. Então ele perseguiu o povo de Deus. Mas ali a Bíblia diz que ele estava a caminho, indo para Damasco ali, e um resplendor de luz, né, cerca o seu caminho. Ele cai por terra no chão. E ali ele só ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Né? O Senhor estava dizendo para ele: olha, não adianta você perseguir os cristãos, porque você, quando fala mal de um ungido de Deus, quando você persegue, quando você calunia, quando você tenta prejudicar alguém, é a mim que você está perseguindo, porque você está tocando na menina dos meus olhos. Menina dos olhos do Senhor, essa membrana pequenininha, menina dos olhos, né? Essa membrana pequena que fica dentro aqui do nosso olho. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então Deus tem zelo por nós. E aqui a igreja do Senhor não era diferente da igreja primitiva. Era a menina dos olhos de Deus. Né? Era a igreja comprometida com o Evangelho. Né? Então o que acontece, meus irmãos? Ele estava perseguindo, querendo fechar as igrejas. Sem dó nem piedade, ele consentiu, a Bíblia fala aqui, na morte de Estevão,
que foi um vulto do Novo Testamento, né? Foi um diácono que tinha uma chamada de evangelista e milagres aconteciam onde Estevão pregava. E ninguém conseguia ali, né, vencer a sabedoria que Estevão tinha, porque Estevão tinha uma sabedoria extraordinária na palavra. Ninguém conseguia contradizê-lo. E no momento que Estevão é apedrejado injustamente por amor ao evangelho como mártir, naquele momento ele consentiu naquela morte também. Então, Saulo já tinha passado para a conta de Deus. Deus já estava no limite com Saulo, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Deus tinha uma obra na vida de Saulo, como Deus tem uma obra também na sua vida. Quem sabe você está no limite de Deus, mas é você que Deus escolheu. Quem sabe você passou por uma situação muito difícil por esses dias, esse mês, quem sabe até mesmo esse ano, o ano passado, não foi fácil para você. Mas o Senhor manda dizer que é Ele que está tendo encontro contigo em Damasco. A Bíblia diz que um resplendor de luz cercou ele e não tinha mais para onde ele correr. A voz ecoou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali não tinha mais para onde ele correr, irmãos, porque o Senhor tinha cercado o caminho dele. Deus também cercou o teu caminho e não tem mais para onde você correr. Sabe por quê? Porque no verso que eu li aqui, em João 15, verso 7, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Então, não é você que se escolheu, foi Deus que te escolheu. Saulo, ninguém escolheria Saulo para ser apóstolo, para ser um dos 12. Lembrando que houve votação no começo ali da igreja primitiva, né? Porque Judas havia se enforcado, então ele perdeu o apostolado. E ali votaram entre Matias, né, e um outro Judas. Ali Matias ganhou por eleição. Por eleição ele entrou ali como os 12. Mas Matias, ele some ali da Bíblia, né? Ele fica isolado, porque você não vê nenhum feito de Matias. Mas você vê agora o apóstolo Paulo, Deus chamando ele como apóstolo, porque ele viu Jesus nesse resplendor de luz, meus irmãos. Ele viu claramente Jesus pessoalmente. Então ali naquele momento, ele se tornou uma testemunha ocular de Cristo. Ele se tornou apóstolo por conta disso. Interessante, né? Ali Deus havia escolhido, ali os homens escolheram, votaram. Mas quando Deus escolhe alguém, Deus não precisa de reunião humana para levantar ninguém. Deus, quando Ele escolhe você, está escolhido e ponto final. Podem te criticar, te perseguirem, falarem mal de você, não acreditarem em você, não tem problema. Deus acredita em você, Ele te escolheu e é você que Ele vai usar nessa noite. É com você que Ele conta para essa grande obra. E aqui não foi diferente. Ele cai por terra, né? A Bíblia nos fala que o Senhor diz para ele: vai para a cidade. Ele vai ali cego, sem enxergar, fica 3 dias, irmãos, na sua casa ali em Damasco, né? Ali, sem enxergar. E ali Deus fala com um profeta da igreja por nome Ananias. Deus fala: Ananias, vai até a rua chamada direita e procura por um homem chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando. Olha que coisa. Deus fala com o profeta: olha, vai até a rua chamada direita e procura por um homem. Deus revela a rua e revela o nome do homem para ele, né? Então Ananias era um grande profeta de Deus, com certeza. Mas naquele momento que Deus fala com Ananias, Ananias toma um susto, mas ele fala: mas Senhor, muito ouvi falar sobre esse homem, que ele persegue os cristãos, que ele encarcera, que ele mata, que ele consente em matar, né? Como ele consentiu na morte de Estevão. Senhor, muitos males eu ouvi falar deste homem. Esse homem, ele é um terrorista. Esse homem, ele é uma pessoa perigosa. É um homem de uma má conduta. Não é assim muitas vezes? Sabe, olham para você e falam que não tem mais jeito para você. Olham para você, criticam você pelo seu passado. Mas você é isso, mas você é aquilo. Mas aquele homem não pode ser aquela mulher. Olha o passado dele, olha o passado dela. Deus não está preocupado com isso. De fato, o passado de Saulo não era um passado bom. Não era um passado promissor. Era alguém que perseguia o evangelho que ele mesmo, no futuro, iria pregar. Mas naquele momento ali, Deus não estava preocupado com o passado. Deus estava vendo e visualizando o futuro que o Senhor tinha para ele. O chamado que Deus tinha reservado para a vida dele. Porque não fostes vós que escolhestes a mim, o Senhor Jesus disse. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que você vá e dê fruto. Deus escolheu Saulo para uma grande obra, o apóstolo Paulo, para que ele fosse e desse fruto. Ele deu muito fruto, né?
É através dele que nós estamos recebendo o Evangelho hoje, porque ele abriu porta para os gentios, né? E ali a Bíblia nos fala que Ananias, ele questiona o Senhor, e o Senhor responde para Ananias dessa forma. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler aqui rapidamente. Dessa forma o Senhor responde para Ananias. Realmente, Ananias, ele perseguiu a igreja, realmente você ouviu falar muito mal dele, mas eu tenho uma resposta para dar para você, tá? Diante dessas suas acusações como profeta. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Fica tranquilo, Ananias, ele perseguiu a igreja, não tem problema, ele também será perseguido. Ele criticou os cristãos, ele também será criticado, ele caluniou, ele também será caluniado. É assim, irmão. Deus, ele permite tudo acontecer. Deus permite você fazer um mal até mesmo contra alguém da igreja. Mas agora você também será perseguido da mesma forma. E você estará na posição de Deus, fazendo o que Deus quer, e acontecerão levantes contra a sua vida também. Às vezes a gente dá dor de cabeça para as pessoas, mas também as pessoas nos darão dor de cabeça. Por quê? Porque Deus falou para ele: olha, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por amor ao Evangelho, ao meu nome. E nós sabemos a história de Paulo, né? Que ele foi preso muitas vezes, foi açoitado para masmorra, muitas vezes o Senhor livrou ele, né? Apedrejaram ele em locais que ele pregava, mesmo assim ele não parava de anunciar o Evangelho. Abandonavam ele, deixaram ele abandonado, ele passou fome, passou frio, ele sofreu muito. É tanto que ele diz assim, ó, nas vigílias muitas vezes, em fome, em nudez, em perigo, em espada, mas em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores, né? Mas glória a Deus, aleluia. Ele mesmo assim, ele era muito mais do que vencedor. Apesar das lutas que ele passava, as adversidades, ele sabia que ele era muito mais do que vencedor, porque o que estava dentro dele era a chama do Evangelho, a chama da chamada que Deus tinha colocado no seu coração. A unção que havia sobre a vida dele. E aqui nós vemos que Deus escolheu a pessoa certa, porque Deus não erra nas suas escolhas. E o que é escolher? Quando você vai numa loja comprar uma roupa, você quer comprar uma calça ou uma camisa, né? Você fala, olha, eu quero uma camisa de cor tal, cor azul ou cor vermelha. Eu quero uma camisa... Um exemplo, você vai comprar uma camisa e você vê camisa de vários tipos, de várias cores. Você fala, olha, eu quero uma camisa de cor vermelha, com alguns detalhes nela, né? Você especifica aqueles detalhes para o vendedor, ele vai procurar a camisa que você quer comprar. Aí ele fala, mas tem essa camisa preta aqui também, porque ele quer vender ali, né? A roupa, ele vive de comissão, tem essa branca também que é muito bonita. Você fala, não, eu quero aquela camisa vermelha, eu quero a camisa vermelha. Vamos dizer que você olhou também naquela loja e você viu uma camisa vermelha na vitrine. Você fala, não, eu quero essa camisa vermelha, essa que eu achei bonita. Procura no seu estoque para mim, por favor. E ali o vendedor vai, procura e acha a camisa, né, que você quer, que é a mesma que está na vitrine. E ali, né, ele te dá aquela camisa. Aconteceu comigo isso 2 vezes. Né? Uma certa feita eu estava em Campinas, eu era solteiro ainda. Eu vi uma camisa muito bonita de grife na época, né? Era moda aquela camisa, uma camisa social muito bonita. E eu falei pro vendedor, eu quero essa camisa da vitrine. E ele procurou, tentou me dar outra. Eu falei, não quero outra, eu quero essa. Eu escolhi, eu selecionei. Escolha é preferência, é seleção. Deus também nos escolhe e Ele nos seleciona. E ele tentou me passar a perna com outra, mas não teve jeito. Ele me vendeu a camisa que eu queria. Ele teve que tirar da vitrine, porque não tinha mais estoque. Eu levei, fiquei feliz da vida, uma camisa muito bonita. Eu quero dizer para você, na sua vida também não é diferente. Deus te escolheu. Deus te selecionou. Ele podia ter escolhido o A, o B, o C, o fulano de tal, né? O ciclano, o filho do prefeito, do governador. Não. Deus escolheu você. Deus escolheu você, aquele que ninguém escolheria, aquele que as pessoas reprovam, aquele que as pessoas desprezam, aquele que as pessoas não acreditam. Foi você que o Senhor escolheu. Deus escolheu você. Ele diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós.
Eu que te escolhi, te nomeei, te dei nome, te dei crédito, para que você vá e dê fruto no meu nome. E o meu nome seja glorificado na tua vida. Saulo, nesse momento aqui, está ali e Ananias chega diante dele e entende que ele era um vaso escolhido. Coloca as mãos sobre ele e ele fala assim: olha, Saulo, o Senhor me enviou aqui para que você tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, independente do que passou na tua vida, esse ano é um ano novo, é um ano de virada para você. Deus manda dizer para você, o ano que se passou pode ter sido um ano que você passou atribulado, mas esse ano é ano para você ser cheio do Espírito Santo de Deus como Saulo. E Saulo se tornou um grande pregador do Evangelho de Cristo. Ganhou muitas almas para Jesus e se tornou um homem mais usado do Novo Testamento. Um vulto do Novo Testamento, um homem poderosamente usado por Deus. Para ele falar ali em 1 Coríntios 12 sobre os 9 dons espirituais, é porque, meu amigo, ele tinha na sua vida os 9 dons espirituais. Ele era um homem muito usado por Deus, que tinha muita sabedoria. Era poliglota, falava outros idiomas, ele foi para outros países da Europa, da Ásia ali, ele sabia falar outros idiomas, ele sabia se comunicar diante dos reis, ele respeitava o protocolo, ele sabia se comunicar, ele sabia entrar e sabia sair. Ele era um homem completo para Deus, a serviço do reino de Deus. Deus também, ele quer usar você, ele não quer usar outra pessoa. Ele te capacitou, ele te escolheu para uma obra muito grande. E ele diz para você nessa noite que você é para ele um vaso escolhido. Não importa o que falaram de você, o que falam de você, se te criticam, se te julgam, se acreditam ou não, o Senhor manda dizer para você que para ele você é um vaso escolhido. Amém? Fico com essa palavra. Vou estar orando por você. Deixe um like aí no nosso canal, tá? Escreva nos comentários. Com certeza Deus falou contigo, que é uma palavra revelada. E o que Deus falou aí, relata aí, olha, Deus falou comigo, Deus tem me dado essa direção, porque de fato a direção está vindo para você. É você que Deus escolheu e Ele conta contigo para essa obra. Não fuja do chamado que o Senhor tem na tua vida. Amém? Santo Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, esses irmãos e irmãs que estão me ouvindo, Pai. Assim como o Senhor escolheu a Saulo, como Paulo, o vulto, Pai, do Novo Testamento, levante esse irmão, levante essa irmã, levante esse pregador, ó Pai, levante essa pregadora, levante esse cantor, levante essa cantora, esse levita, levante esse homem, essa mulher de Deus que vão fazer a obra, esse pastor, essa pastora, esse profeta, essa profetisa, Pai, para que eles possam fazer a Tua obra, porque para o Senhor as pessoas podem rotular esse homem, essa mulher com nomes que eles quiserem, mas o Senhor os chamou como vasos escolhidos. Não importa o passado desse irmão ou desta irmã, o que importa é que para o Senhor eles são vasos escolhidos. Pai, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica essa palavra. Deus te abençoe. Amém.